Olá, eu sou Giovanni Machado, presidente do Conselho Consultivo da ABH2 e PMO do projeto ABH2 UK Pact. Estamos aqui, mais uma vez, com um novo episódio do H2 Pod. Hoje temos um convidado muito especial, nosso parceiro da América Latina, o presidente da H2 Peru, Daniel Camarque, que eu tenho o prazer de apresentá-lo e pedir que ele fale um pouco mais sobre ele mesmo e sobre a H2 Peru. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Giovanni. Eu sou Daniel Camarque. Como você mencionou, sou atualmente o presidente da H2 Peru e da Associação Peruana de Hidrogênio. Eu tenho aproximadamente 25 anos de experiência no setor energético no Peru. Eu trabalhei para o organismo regulador, para o Ministério de Energia e Minas, e nos últimos 15 anos aproximadamente eu trabalho no setor privado, em empresas de geração elétrica. Agora, desde o fevereiro do 2021, eu sou o presidente de H2 Peru. E Daniel, você fala português muito bem. Você pode falar um pouco dessa sua experiência, porque a gente já estava pensando se a gente iria ter aqui uma integração latino-americana, onde a gente, um falasse em português, outro falasse em espanhol, em alguns momentos a gente falasse um portunhol, mas o seu português é perfeito. Você pode falar um pouco dessa sua experiência? Olha só, eu não sei se é perfeito ou não, mas eu vou continuar falando português. Eu tive o prazer de estudar no passado aqui no Brasil. Eu fiz meu doutorado na PUC em Rio de Janeiro, lá pelos anos 94 até os 98, não? Aí eu fiquei trabalhando mais um tempo no Brasil, depois eu voltei para o Peru, não? Mas há muito tempo que não falo português, mas é uma boa oportunidade de falar agora e espero não ter problema com algumas palavras aí. Tá perfeito, perfeito português. Daniel, você pode falar um pouco mais sobre a H2 Peru, a sua estrutura institucional, os seus membros, associados, tipo de empresa, órgãos públicos, universidades. Como é que vocês estruturam a H2 Peru? Qual é a principal missão da H2 Peru, os objetivos? Com prazer. Primeiro que nada, H2 Peru nasce por iniciativa de 3 profissionais, na época. Gael Dupuy, especialista em meio ambiente, depois Carlos, que é especialista no setor mineiro, e eu que trabalho no setor energético, Só depois de nós criar, ou fundar e criar H2 Peru, muitas companhias de diversos setores da indústria foram se incorporando, Agora nós temos empresas do setor energético, empresas que produzem eletricidade com fontes renováveis, também com gás natural, Temos empresas do setor mineiro, quase todas as companhias peruanas e estrangeiras que operam no Peru, no setor mineiro, são parte da associação. Empresas do setor cimento também. Temos empresas do setor transporte, aviação, transporte terrestre também. Temos provedores de tecnologia, eletrolisadores, compressões, e temos também muitos aliados,
algumas entidades do Estado que também são aliados, e algumas empresas consultoras como Início e outras mais que agora são parte de H2 Peru, não? E também temos parceria com as outras associações como H2 do Brasil, Chile, Colômbia, não? E formamos parte do grupo de H2 de Latinoamérica, ¿no? Y trabajamos algunas cosas juntas. Y también tenemos algunos aliados muy importantes de otros países, ¿no? Como el gobierno del Reino Unido. Tenemos también un convenio con el gobierno de Países Bajos, ¿no? Y ahora con la Corea, ¿no? Então, eles nos han suportado muito, em alguns casos economicamente, em outros casos é uma parceria mais de colaboração institucional e profissional, não? Muito interessante. É importante a gente destacar, né, do espaço que se tem para essa integração latino-americana. O mercado global de hidrogênio está se estruturando de tal maneira que a América do Norte ela deve ficar com um mercado balanceado, né, porque tem muita possibilidade de produção, muita possibilidade de demanda. A mesma coisa na Ásia, enquanto a perspectiva de Europa é ser importadora líquida e a perspectiva de América Latina é ser exportadora líquida. Claro que isso traz uma oportunidade para os países da América Latina se integrarem mais, né? Muitas oportunidades de negócio que podem aumentar ainda mais a competitividade por ganhos de escala, rotas né, pré-definidas que diminuem o custo para colocação na Europa, e ao mesmo tempo também possibilidades de desenvolvimento de demanda local, desenvolvimento de cadeias produtivas regionais, né, na cadeia de valor, de equipamentos, onde haja a possibilidade de uma grande integração entre os países da América Latina, buscando as complementaridades de tal forma que a gente aumente a competitividade da América Latina como um hub relevante no mercado global de hidrogênio. Você pode falar um pouco da sua visão sobre isso também? Mira, Giovanni, nós compartimos muito os conceitos que você acaba de mencionar, porque certamente Peru, por causa dos seus recursos naturais, não? Nos últimos anos ele já aparece, não? Na estadística mundial como um dos países em que se pode produzir o hidrogênio a um preço muito competitivo, não? E nós estamos colocados agora no top 10 do mundo, não? Dos países que podem fazer isso, não? E certamente aqui na América Latina tem vários países, e o que nós estamos fazendo é exatamente, temos a convicção de que Peru vai ser um exportador, mas a indústria do hidrogênio tem muitas economias de escala, não? Como você mencionou. Então, o conceito de hub, não somente ao interior do nosso país, sino ao interior da região da Sudamérica, vai ser muito importante para aproveitar muita infraestrutura, muita logística e muitas outras condições habilitantes que essa indústria precisa, não? Então, además disso, honestamente, quando nós hemos seguido muito perto os avanços do Brasil, nós compartimos muito da conceptualização, por exemplo, de falar do hidrogênio de baixas emissões, não? Porque nós estamos convencidos também, Peru, por suas características, por seus recursos, Peru produz gás natural, Peru tem um potencial enorme em energia solar, energia de vento, isso ok? Em português, não sei se estou falando. Vento. Vento, ok.
vento, principalmente nós temos zonas com muito bom vento e muito bom sol no sul do Peru, não? E na norte também. Então, por exemplo, nos primeiros estudos que nós fizemos, eles demonstram que é melhor ter 3 hubs, não? Um no norte, no centro, no sul, que pode concentrar a oferta e a demanda de hidrogênio e aproveitar todas as infraestruturas como porto, infraestrutura elétrica, estradas, principais vias, etc., não? E no mesmo conceito, nós temos que conversar com os outros países para generar esse grande hub no Sudamérica, porque certamente Europa e Ásia, como você sabe, vão ser importadores netos e nossos países vão ser os primeiros em estar em essa exportação. É muito importante. Você mencionou no bloco anterior de perguntas uma aproximação com a Coreia. A Coreia é importadora líquido, o Japão também, e vocês têm a facilidade das rotas pelo Pacífico, né? E há uma discussão hoje no Brasil de um projeto de uma ferrovia que corta os Andes e permita integrar com os países andinos, né? Não, e exatamente, Peru, há poucos meses atrás, inaugurou o maior porto, não, no Pacífico, que é o porto de Chancay. Através do porto de Chancay, nós hemos reduzido o tempo de transporte de todos os bens desde Sudamérica a Ásia, não? E eu acho que as conversações que se estão tendo em ambos países é exatamente ter um caminho ferroviário. Sim. Para que o Brasil possa usar esse porto e também ter o caminho direto, não? Com menos tempo para a Ásia. E o porto de Chancay é o primeiro de outros portos que Peru vai continuar implementando desse tamanho, então vai ter uma infraestrutura portuária muito importante para o futuro dessa indústria, né? Isso é muito importante porque ajuda a integrar as economias da América Latina, ajuda a reduzir os custos da América Latina para o hidrogênio, para a cadeia de suprimento, e isso tudo vai potencializar muito a economia latino-americana de uma forma geral, né? É muito importante esse tipo de integração e de visão. Focando um pouco mais agora na parte específica do Peru, como é que vocês estão desenhando os mercados e a regulação do hidrogênio no Peru? Você poderia falar um pouco mais? Claro, Giovanni, mira, uma coisa um pouco diferente que nós fizemos de alguns outros países no sul da América é que, e isso basado um pouco na própria experiência do Peru, não? Que, na verdade, mais allá de estabelecer uma estratégia no papel, nós fomos implementar a regulação de maneira direta, porque em países como nossos, não, sem a regulação específica muito clara, as empresas privadas dificilmente vão investir, né? Então, o que nós fizemos foi promover a lei do hidrogênio. Essa lei nós propusemos no final do ano 2022 e ela foi aprovada em fevereiro ou março de 2024. E agora também, através de uma colaboração do governo do Reino Unido, nós fizemos uma consultoria internacional para proponer o regulamento, a regulação específica daquela lei. Então, nós fizemos um trabalho com a Universidade Católica do Chile. É mais, esse trabalho foi premiado. Sim. Agora nesse evento de H2Lag. Então, porque, na verdade, foi um trabalho muito bom, muito profissional, olhando
todas as experiências no mundo e poner focos em os aspectos muito específicos que Peru tem, não? Como o gás natural ou outros atributos energéticos que não sempre são os mesmos em nossos países. Então, para nós é muito importante a regulação, ter as regras muito claras para que todo mundo sepa como invertir. E um aspecto adicional nisso é que H2 Peru agora é como o secretário técnico da agência no Peru que é encarregada de estabelecer todos os estándares técnicos e de qualidade de todos os equipamentos que vão ser usados nessa indústria. Então, essa é uma regulação de muito detalhe, não? Mas com a experiência também da indústria de gás natural que Peru já tem, nós estamos aproveitando isso para estabelecer isso. Então, o primeiro passo foi regulação. Segundo passo é exatamente promover agora os hubs, porque como você vê e hemos visto algumas outras experiências também em outros países, começa a aparecer todo mundo quer fazer agora hidrogênio, né? Mas, na verdade, se a gente não é muito clara, não é sincera, não fala de projetos realmente que podem ser implementáveis, o problema vai se tornar difícil, não? Então, o que nós, desde H2 Peru, falamos sempre de projetos que consideramos são viáveis, realizáveis, né? Então, e também promovemos muita capacitação nas autoridades, para eles entender das vantagens de ter o conceito de hub. Não? Por exemplo, na zona do Peru, na zona sul, na zona de Arequipa, Moquegua, são zonas onde a gente pode ter um hub do sul, porque aí tem o mar para desalação de água, tem energia solar, tem energia de vento, e tem muita infraestrutura elétrica, tem porto. Então, são exatamente... E o nível da radiação solar naquelas áreas é de top mundial. É muito não somente na intensidade, sino na duração, não? Então, é importante isso aí, não? E, Daniel, você pode falar um pouco mais da relação da H2 Peru com o Ministério? Você mencionou o suporte técnico, achei muito interessante, porque assim como a BH2, a H2 Peru tem um embasamento técnico muito robusto, né? Muito forte, muito com histórico de conhecimento das questões tecnológicas, econômicas, regulatórias, muito importante. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, Giovanni, olha só, quando nasce a H2 Peru, nós o que buscamos é ser como o suporte técnico, não? E regulatório para desenvolver essa indústria. Então, nós fazemos muitos estudos técnicos, fazemos muitos estudos regulatórios e nós ponemos isso aí à disposição das autoridades, do Ministério de Energia e Minas, do Ministério do Meio Ambiente, né? Do Ministério da Economia, do Ministério da Produção, porque o H2 é transversal na diversas economias, setores econômicos do país, não? E agora, por exemplo, para dar uma ideia das coisas que nós fazemos, fizemos um estudo de identificar o potencial de hidrogênio, da produção de hidrogênio no país. A primeira aproximação do cálculo do LCOI, não? Do custo nivelado do hidrogênio, a que Peru pode atingir no curto, no meio e no longo prazo. Também hemos feito estes estudos regulatórios para lei e regulamentação, e agora estamos justamente trabalhando com o governo de Coreia para nós poder contratar um estudo para identificar as bondades macroeconômicas dessa indústria, porque as autoridades têm que entender
não? Quais são as vantagens? Em termos do PBI, não? Sim. Em termos do emprego, de novos empregos. Na verdade, quando nós fazemos, por exemplo, a revisão da contribuição da indústria do gás natural nestes 20 anos que ela está operando, é bastante, é muito. E se nós agora, com antecipação, nós podemos dizer a indústria do hidrogênio pode gerar o mesmo ou talvez mais bondades dessa indústria, então é importante também para estabelecer os incentivos econômicos que essa indústria necessita no início. Porque claramente, hoje em dia, produzir um hidrogênio de baixas emissões é muito mais caro que um hidrogênio que gera muitas emissões, não? Então, se necessita muitos incentivos tributários, econômicos, regulatórios. Também, não somente trabalhamos com as autoridades, digamos, nacionais, sino também com autoridades regionais. Porque, por exemplo, na Arequipa, o governo regional de Arequipa, ele está muito enfocado, ele está olhando todas as experiências, por exemplo, da hubs do Brasil ou de outras partes do mundo. Então, se estão disponibilizando espaços, não, para desenvolver essa indústria aos inversionistas que estén interessados, não? Isso com algumas outras regulações específicas, não? Então, nós vemos com muita satisfação que aquilo que falávamos no início da criação de H2 Peru, agora todo mundo está falando de hidrogênio no Peru. Muito interessante e muito similar ao que tem acontecido no Brasil, essa discussão de como é que a gente aproveita essa oportunidade de desenvolver uma nova indústria, né, dentro do conceito mais amplo de transição energética, dentro do conceito de descarbonização das economias por conta do Acordo de Paris, né, e da necessidade de alcançar, né, a neutralidade climática, né, até 2050, e toda a oportunidade de desenvolvimento sustentável, redução de pobreza e de desigualdade que essa indústria com um desenho adequado pode trazer para a América Latina como um todo. Muito interessante esses pontos. Sobre certificação e padrões, como é que o Peru está tratando a questão da certificação do hidrogênio e se há alguma iniciativa para alinhamento com as normas ISO, né, que têm sido discutidas para o hidrogênio de baixa emissão de carbono no ciclo de vida, né? Uma das primeiras coisas que nós hemos feito nesse campo é incluir na regulação a exigência de ter esse estándar, não? Então, agora temos que ver como implementar, não? Então, certamente estamos, a nível de Latinoamérica, com as outras instituições, outros H2, existe uma iniciativa para ter uma certificação latino-americana, é uma possibilidade, mas também estamos vendo o caso do Brasil, não? Então, vamos a, talvez, nos seguintes meses, trabalhar muito mais perto deles para aprender mais. Na verdade, é um passo que temos comprometido de dar, mas a nossa regulação já contempla que nós necessitamos ter essa estandarização. Sim, perfeito. E fundamental mesmo que eventualmente haja, né, pequenas diferenças, né? Essa tem sido a visão do Brasil, que ele tem defendido nas discussões internacionais, que mesmo que haja algumas diferenças entre os países, que se haja interoperabilidade, né, entre os esquemas de certificação, porque isso vai facilitar o crescimento de um mercado global de hidrogênio, onde os países reconhecem, né, as características principais, essenciais de certificação dos outros, de tal forma que os fluxos de comércio sejam facilitados, né? Sim, muito líquidos. Isso. Isso. Pode falar um pouco mais sobre
Você já mencionou isso, né, o potencial do Peru em diversas regiões, mas pode falar um pouco mais, sobretudo, frisando não só o potencial no Peru, né, no nacional, no território peruano, mas também nas regiões específicas. Sim, sim. Né? Mira, primeiro que nada, é bom te mencionar como é a matriz elétrica no Peru. Não? Agora nós usamos geração hidrelétrica, quase 50% é responsável da produção de energia elétrica. 42% é o gás natural. E somente o 8% é com energia de vento e sol. Então, por que isso? Porque o gás natural em Peru é muito competitivo em geração. Sim. Então, agora Peru tem a oportunidade de pôr em valor todo o potencial renovável que tem. Eu falava, por exemplo, que no potencial é aproximadamente 10 vezes mais do que do consumo de hoje. Né? E nesse momento, inclusive, por exemplo, nossa demanda em promédio é 8 gigawatts cada hora. Né? E temos em projetos listos, não? Ou projetos em diferentes níveis de avance, não? Alguns com estudos ambientais aprovados, outros com estudos elétricos aprovados, não? Outros com autorização completa para iniciar a construção, não? De quase 4 vezes mais do que a atual demanda de energia elétrica. Então, o que Peru não tem é demanda elétrica para pôr em valor todo esse potencial renovável que pode ser construído nos próximos 2 ou 3 anos. Então, por isso que H2 observa isso aí, olha isso aí, e nós fizemos como objetivo de que podemos criar a demanda de hidrogênio muito rápido. Se aparece a demanda de hidrogênio, nós podemos usar essa energia renovável. Então, temos muito bom sol e vento na zona sul, nas regiões de Arequipa e Moquegua, mas também temos muito bom vento na zona de Ica, perto do Lima. Na Ica, agora, por exemplo, existem já projetos que estão produzindo geração elétrica com vento, e o factor de planta de essas é quase 55 ou 60% de produção. A persistência do vento é muito favorável. E no norte de Peru, também na zona de Chiclayo, Piura, Trujillo, áreas que bom vento. E no sul também temos geotérmia e na selva temos biomassa. Então, temos todas essas possibilidades para produzir energia renovável para atingir a nova demanda de hidrogênio que vai se requerir. Por causa dessa combinação da nossa matriz, honestamente, no setor energético é responsável das emissões de quase 5% de total emissões do Peru. Mas um setor que tem muitas emissões é o setor de transporte. Sim. Então, o hidrogênio pode contribuir não somente tu transformar, tu convertir aquela indústria em carbono neutro, não? Porque podemos usar. O Peru tem muito déficit de infraestrutura ferroviária, por exemplo. Agora existe tecnologia aprovada de trens com hidrogênio, sim. Buses com hidrogênio. Então, estamos trabalhando muito forte, não somente com as autoridades, sino convencimento também com os proprietários das empresas que fazem estes transportes, para eles se enfocar que da próxima geração de buses, de trens, tem que ser com hidrogênio. Não? Então, nós cremos que isso pode acontecer muito rápido. Não? Muito interessante, Daniel. É por isso que a gente fala,
o H2 pode. Exatamente, Né? Ele pode fazer muitas coisas. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim, né, do nosso podcast. A gente explorou diversos pontos muito interessantes. Eu acho que a mensagem principal que fica é como a gente pode ganhar muito na América Latina com esse processo de integração e de troca de experiências que a gente teve aqui, né? Então, são oportunidades relevantes para a gente desenvolver oportunidades de negócios, se aproximar, obviamente respeitando as circunstâncias nacionais, como a presidência do Brasil no G20, né, defendeu, né, no ano passado, que a gente tem que buscar os caminhos de transição energética e os caminhos do hidrogênio, respeitando as circunstâncias nacionais de cada país, e é assim que a gente vai conseguir fazer um mercado global forte e atingir as metas de desenvolvimento sustentável, de transição energética e de neutralidade climática. Então, para encerrar, eu te peço para fazer uma conclusão, uma mensagem que você queira passar para o mercado brasileiro, para o governo brasileiro, e uma mensagem que traga as aspirações do Peru e da H2 Peru como um player relevante no mercado global de hidrogênio. Sí, claro, mira, Giovanni, una cosa que no tenía mencionado es que también Perú tiene experiencia en la producción de hidrógeno, ¿no? Mucha gente no sabe, ¿no? Que o Perú produce hidrógeno renovable con un proceso de electrólisis desde 1965. Y Perú producía amoníaco, amonia, ¿no? Y producía fertilizantes, urea, para el sector agricultura. Ahora, a través de ese mismo proceso, en Indústrias Cachimayo, lá no Cusco, en Perú, perto do Machu Picchu, en Perú se produce hidrógeno renovable y se produce explosivos para minería. Então, essa experiência, quando você visita aquela indústria, por exemplo, você vai encontrar 7 eletrolizadores daquela época, e eles acabaram de reemplaçar 2 eletrolizadores. Então, na verdade, para nós, não é novo toda essa indústria do hidrogênio através do processo de eletrólise. Não? Creio que o Peru tem uma vasta experiência. Essa planta de Cachimayo, eu acho, se não é a primeira que produz hidrogênio, foi a segunda, depois de uma de Moçambique, naquela época. Não? Então, certamente, isso a gente lhe dá muita informação para poder compartilhar com todo mundo. Não? E dizer, por que não visitam Cachimayo? Nós sabemos que sim se pode produzir. E agora se produz competitivamente. Essa indústria está competindo com outras mais que fazem importação do amônia, etc. Não? Então, é para demonstrar que em Peru se pode produzir, hoje é uma realidade, se pode produzir hidrogênio renovável ou de baixas emissões em este tipo de indústria. Então, esse não é um projeto, é uma operação. Não? E, obviamente, temos uns outros projetos. Então, para dar resposta à sua pergunta, efetivamente, creio que temos, primeiro, que trabalhar juntos. Sim. Agora, mais que antes, não? Porque creio que com o Brasil, em particular, compartimos, porque cada vez que nós hemos falado deste tema com os representantes da H2 Brasil, com algumas outras autoridades, compartimos muito. Por exemplo, nossa regulação também considera o hidrogênio de baixas emissões. No limite que nós temos, que é nossa proposta, é de 3,38 quilogramos de CO2 por cada quilogramo de hidrogênio produzido. Então, isso eu acho que vai em linha com o que se está fazendo ultimamente em muitas partes do mundo, não? Similar do Brasil, similar dos Estados Unidos, Europa, etc. Não?
Então, temos que criar essas condições, temos que trabalhar mais em infraestrutura e temos que trabalhar juntos na certificação também que você falou. Não? Então, tá tudo, todos temos a mesma ideia, o que falta é fazer ação agora, não? Pode. Sim, muito obrigado, Daniel. Foi um prazer ter esse podcast contigo. Muitas graças. E, a gente se vê então no próximo episódio do H2 Pod. Muchas gracias, Giovanni.